abundante graça sobre você, sobre o seu coração, sobre a sua história. Aí você pode perguntar: pastor, como é que eu faço para desfrutar de toda essa suficiência de Deus? Pastor, se Deus está abundando em graça sobre mim, então por que eu não estou vendo isso? Por que eu não estou enxergando? Irmãos, a primeira razão é que muitas vezes nós somos conscientes demais da carne. Pastor, o que você está dizendo? Nós olhamos para nós demais. E olhar para você é o maior impedimento para você receber todo o favor de Deus que você tem para receber. Porque todas as vezes que você olhar para você, você vai olhar para o estado atual. E talvez no estado atual você não esteja apto para receber. Porque você falou algo que não devia. Porque você pensou algo que não era para pensar, ou você foi repreendido por algo que você errou, ou você tomou atitudes que não eram as melhores. Tomou atitudes que não eram as melhores e diante da circunstância, o diabo vem imediatamente te acusar, porque esse é o papel dele. E aí você olha para você e no momento você conclui o quê? Não estou pronto para receber. Porque muitas vezes nós tratamos o nosso relacionamento com Deus da mesma maneira como nós tratamos o nosso relacionamento com as pessoas. E quando alguém pisa na bola com você, você se afasta. Ou a pessoa pisa na bola com você, você fica lá sorrindo, feliz da vida do lado dela. Você é um anjo, eu não dou conta de ser igual a você não. Eu queria ser assim, eu não dou conta. Você se afasta, porque o seu coração se feriu, se machucou. E nós transportamos muitas vezes esse tipo de relacionamento para o relacionamento para com Deus. Como se Deus agisse como nós. Mas eu quero dizer para você que Deus não pensa e não age como você. Deus transcende todo o pensamento humano. Você jamais daria o seu filho por ninguém. Ele mandou o filho por você, sendo você ainda e eu ainda pecadores, mortos dos nossos delitos e pecados. E ele mandou o filho para nos dar vida, mas não é só vida, é vida abundante. Deus não age como você, Deus não pensa como você diante das falhas das pessoas quer distância, Deus diante das suas falhas se aproxima com amor para te mostrar quem Ele é. E o religioso detesta isso. O religioso dá pedrada nisso, porque a religião quer prender as pessoas pelo medo, porque o medo prende as pessoas. Quantas vezes tira-se oferta nos púlpitos das igrejas pelo medo? Se você não der, o devorador vai vir sobre você. E eu venho aqui da manhã, os pastores aqui, eu louvo a Deus pelos irmãos, homens de Deus que caminham comigo aqui, que vêm aqui de manhã, o Edinho também, o futuro obreiro, louvado seja o Senhor. Os irmãos vêm aqui para dizer para você a cada dia o quê? Não, isso não é verdade. Deus se agrada de você. Você contribuindo ou não, Deus ama você, você é amado. Não é o seu dinheiro não compra o amor de Deus. Seu dinheiro não compra a salvação de Cristo Jesus. Você é amado e aceito. Você não é aceito quando está tudo bem, você é aceito quando está tudo mal. Aliás, quando está tudo mal é que você deveria correr para Ele. Correr para os braços eternos de amor. Nós fizemos no encontro, né? No último encontro que nós fizemos um clipe do encontro, e tem uma cena lá, um take que pegaram do Ale, o Alexandre, o Ale bem grandão, meu irmão, nós estamos perdendo peso, Ale, estamos juntos. E aí ele vai dar um abraço no menino bem pequenininho, né? Os irmãos viram essa cena, bem baixinho. E aí ele vai lá e abre o braço e dá um abraço, e eu olhei aquilo e falei, puxa, acho que é assim que Deus faz. Deus grandão, e vem você pequenininho, às vezes no meio do seu pecado, chega meio cabisbaixo, e ele faz igual o Ale, abre um sorrisão e abre os braços para te dar um abração. É assim que eu quero pensar no Senhor, é assim que eu quero enxergar ao Senhor. Então, como é que eu faço, pastor, para eu receber? Você tem que entender que os caminhos de Deus não são naturais, os caminhos de Deus são caminhos de fé. O que é isso, pastor? Não é o que você vê. Para desfrutar de uma ampla suficiência, a primeira coisa que você precisa é crer. Diga comigo, crer. Diga mais uma vez, crer. É preciso crer. Então algumas pessoas ensinam que quando você tiver uma fé suficiente, aí então o Senhor vai produzir algo que você deseja. Mas isso não está correto do ponto de vista bíblico, irmãos. Porque a fé bíblica é abrir os olhos espirituais para ver o que Deus já está fazendo por você. Fé, então, é certeza do que eu não vi. Traduz, pastor, Deus já fez, você só não viu.
Fé é crer que Deus fez o que os meus olhos não viram. Compliquei demais? Será que eu estou complicando demais? Fé é você enxergar aquilo que os seus olhos naturais ainda não enxergaram. Isso é fé. Hebreus 11, verso 1, a Bíblia diz: fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Uau, eu não vi, eu espero, mas eu creio, ele já fez. Não é que ele vai fazer, ele já fez. Você está aqui, está doente, você não viu a cura, mas você espera e você crê que ele já te curou. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode fazer muito mais em Deus do que você pode imaginar. O homem natural, ele para nos limites. O homem espiritual, ele é desafiado a ir além dos limites. A chegar e olhar o que não podia fazer. Irmão, você não tem o poder. Como é que você tem o poder de convencer alguém de que Deus é bom? Você não tem. Não está em você. Você pode falar do amor de Jesus e alguém pode olhar para você e falar: legal, essa história filosófica desse livro de capa preta chamado Bíblia. A pessoa pode olhar a Bíblia como um romance. Mas por que você prega o evangelho e crê que alguém vai ser transformado? Você não viu, mas isso é fé. Eu creio que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma do espírito. Juntas e medulas. Aconteceu alguma coisa? Não, eu só creio. Você falou de Jesus e talvez não mudou nada, mas eu creio. Como é que você pode pautar que alguém foi salvo? Você não pode, mas você crê. Eu prego o evangelho, eu faço o apelo e eu creio que aquela pessoa creu de todo o coração, e se ela creu, ela é salva. Não é pelo que faz, é pelo que crê. Então, mesmo que agora você não tenha nem sequer R$10 no seu bolso, ainda assim você pode agradecer a Deus por um favor abundante que Ele vai derramar sobre você e Ele vai te sustentar. Porque Deus faz milagres por meio da fé. A palavra de Deus diz que eu sou velho, mas já fui jovem e nunca vi um justo mendigando pão. Isso é pelo meio da quê? Da fé. Eu não vi, eu creio. Você é justo, não pelo que você faz. Você é justo por quem você crê. Você crê em Cristo? Alguém aqui que crê em Cristo? Amém. Então você é justo por meio da fé. Não é justo pelas suas obras. Suas obras são trapo de imundícia. Eu falei para os irmãos algumas vezes, aí, acho que na live durante essa semana, eu amo ver gente transformada. Amo ver gente nascendo de novo. Eu me emociono vendo gente nascendo de novo. Toda vez que tem alguém aceitando Jesus, eu não sei, eu fico assim tocado de um jeito, eu fico emocionado demais, porque um destino eterno está mudando. E às vezes no meio do caminho nós falamos bobagens, e uma das que eu mais escuto, né, os irmãos que estão aí, caminham mais próximo, escutam também, é que nós podemos extrair de nós a nossa melhor versão. Que bobagem. A sua melhor versão não é nada. Sua melhor versão é trapo de imundícia, diz a Bíblia. Presta para nada. A melhor versão que você pode ter é se parecer com Cristo. É tal qual Ele é, nós sermos nesse mundo. Essa é a melhor versão. Então, irmãos, se você parar para analisar, existem promessas de Deus. 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. Projeta para mim. 2 Coríntios 9, verso 7. A Bíblia diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com... Aqui Deus está falando de dinheiro. Esse é o foco aqui desse texto. Então, para que esse sangue que o Senhor Deus colocou no seu coração, a promessa que é agradável, superabunde em toda boa obra, você precisa caminhar pelo quê? Pelo crer. Crer no quê? Que ao ofertar, eu não faço por necessidade. Eu não faço porque eu preciso. Eu não faço porque, de alguma maneira, eu vou fazer uma troca com Deus. Eu faço porque eu creio que Ele já superabundou para toda boa obra na minha vida. Essa é a diferença da religião com o evangelho vivo e verdadeiro. A religião faz troca. Troca. Ela troca. E troca muitas vezes pelo dinheiro. Troca muitas vezes pelo tempo. A religião, a vida verdadeira de Cristo Jesus não é uma troca. A vida verdadeira de Cristo Jesus é entender que no meio da provisão eu tenho ampla suficiência em todas as coisas.
Ampla suficiência é para a sua vida financeira. Ampla suficiência é para a sua saúde. Ampla suficiência é para a alegria. Ampla suficiência é para vencer os problemas que você tem enfrentado na sua vida. Ampla suficiência em todas as coisas. Você está comigo? Então a primeira condição que você precisa é ter fé. É crer. Não fé das coisas que vão acontecer ainda, mas fé que o Senhor já fez, porque Ele ama você. Olhar para você e entender, eu sou amado do meu Pai. Eu falei isso muitas vezes no passado, quero repetir para você de novo. Seu estado atual não define quem você é diante de Deus. Não define. Pastor, o que é isso? Seu estado atual pode não ser o melhor. Você passou uma luta, eu estava na minha sala ali agora, e aí os irmãos entraram e eu na hora falei, puxa, meu espírito está querendo se abater. Estou sentindo. Oh Deus. Interessante, você vai percebendo, o espírito vai se abatendo. Você pode caminhar no natural. Falar, não estou abatido, vou fazer isso não, vou pregar, não deixa outro pregar. Hoje eu não estou bom, não vou conseguir transmitir a vida que eu queria. E você escreve, eu estava escrevendo isso aqui, né, e ajustando, falando, puxa, que palavra boa, meu Deus do céu. E aí você olha para a circunstância e pensa assim, não, o estado atual eu não dou conta, eu vou chamar um dos pastores, pôr eles para desenrolar, é melhor. Esse talvez seria algo mais prudente, diante de um espírito abatido. Mas na hora o Senhor me lembrou um texto da palavra, pastor Edson. Porque está abatido a minha alma e porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A palavra traz vida. E fé é saber que Deus vai agir, independente do seu estado atual. Você pode ter acabado de cometer a pior falha. E pode receber favor, porque você é filho. Filhos recebem favor do Pai. Filhos recebem vida do Pai. E isso me leva para o próximo ponto, porque muitas vezes nós não recebemos, irmãos, porque nós temos uma imagem errada de quem é Deus. Quer superabundar em toda boa obra? Amém? Tem uma imagem correta do Pai. Saiba quem é o Pai. Sabe, para ilustrar essa história, eu quero usar para você o exemplo do filho pródigo. Parábola de Lucas, capítulo 15. Eu não preciso contar aqui essa parábola, eu sei que muita gente está familiarizado com ela. Rapaz saiu de casa, perdeu tudo, gastou com meretrizes, diz a Bíblia. E quando ele chegou em casa, o que ele encontrou? O sermão do pai? Ele encontrou o favor. O pai foi no meio, eu tenho uma imagem, eu tenho no meu computador em algum lugar, é um fundo de tela azul, que tem um menino caído cabisbaixo assim, e o pai correndo para encontrar ele, o chinelo do pai voou assim, é uma imagem muito bonita, é um desenho, muito bonito assim, eu usei muitos anos como fundo do meu computador. Ali, ele merecia encontrar um sermão. Miserável, gastou tudo. Pediu herança enquanto eu estava vivo, isso é a mesma coisa que desejar que eu morra. Eu não morri, você já voltou sem dinheiro. Talvez se fôssemos nós íamos falar para ele, cadê o dinheiro que você recebeu? Eu te dei metade do que eu tinha. Você torrou tudo. Eu não acredito não. Volta para lá e só volta para cá quando você estiver bem sucedido outra vez. Talvez nós íamos fazer isso. Talvez até o bom senso natural peça que você faça isso. E na cabeça do filho, ele tinha essa visão. Porque a Bíblia diz que quando ele caiu em si, o que ele falou? Vou voltar para a casa do meu pai e pedir para eu ser tratado como um empregado. Porque os empregados do meu pai vivem melhor do que o que eu estou vivendo hoje. Ele tinha também essa consciência da demanda. Só que o filho tinha consciência da demanda. O pai não mudou por causa dele. O pai não muda por causa de você. Lucas 15, verso 19 vai falar sobre isso, não tenho tempo de ler aqui. A Bíblia diz que quando o filho chegou, ele não foi recebido como empregado, ele foi recebido como um filho. Primeira coisa que o pai fez, troca a roupa. Porque a roupa fala do seu estado, troca a roupa, põe uma roupa melhor. Põe uma sandália no pé, certamente ele chegou descalço, põe uma sandália no pé. E a Bíblia falou que colocou um anel. O anel ali tem um simbolismo. O anel fala da autoridade. O anel naquela época funcionava como uma assinatura. Para mostrar de onde você veio. O pai mandou colocar o quê? Um anel no dedo. Empregado não tem anel no dedo. Herdeiros têm anel no dedo. Eles desfrutam de algo. Só que a palavra de Deus diz que esse filho pródigo, ele tinha um irmão mais velho. E o irmão mais velho dele nunca tinha saído de casa. O irmão mais velho dele tinha uma conduta correta. O irmão mais velho era aprovado. Sabe aquele menino, filho troféu? Filho de ouro? Vai bem na escola, não apronta, não faz bagunça, respeita os pais.
Eu estou passando uma fase na minha casa com alguns dos meus filhos, alguns deles, né, amor? Que às vezes eu falo com eles, faça tal coisa, e eles falam, já vou. Aí eu falo, não, já vou não. Aí tem um outro que eu falo, faça tal coisa. Aí fala assim, tá bom. Aí eu falo, meu Deus, eu estou preparado pro já vou, pro tá bom, eu ainda não estou. O que eu faço agora? Fui pego de surpresa com o tá bom. Eu falo, oh Deus, o já vou eu estou acostumado a trabalhar com o já vou. Já vou, vai agora, aquela coisa. E o tá bom? Tá bom, ai caramba, e agora? Era o filho tá bom. Que não discute, que não dá trabalho, que não causa. Enquanto todos estavam celebrando a volta do filho, rebelde, caçula, perdido, o irmão mais velho estava em casa zangado, não queria entrar na festa. E o pai, olha como o pai é amoroso. O pai, o consolador, a vida foi lá para convencê-lo a entrar. Projeta Lucas 15, verso 29. Lucas 15, 29. E ele respondeu, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com os meus amigos. Uau, olha a visão que ele tinha. O que ele está falando aqui, irmãos? Ele diz o quê? Eu nunca transgredi um mandamento seu. Ele tinha consciência do quê? Da lei, irmãos. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Eu sou um cidadão tão bom. Eu não pinto, não bordo, não cheiro, não bato na mulher, não bato nos filhos, não bato em ninguém. Eu sou um cidadão que paga os impostos, eu não sou negro imposto, eu não faço nenhuma sacanagem. A minha conduta é ilibada. Mas aquele outro miserável gastou o dinheiro, se envolveu, fez, aconteceu, volta para casa, tem festa, e eu estou aqui o tempo inteiro, não tem nem obrigado. Qual que era a mentalidade dele? De demanda. Na cabeça dele, o que ele merecia? Na cabeça dele, ele merecia ser colocado os dois, um do lado do outro, e dito assim, ó, esse é filho bom, esse é vagabundo, chegou aqui, nós vamos ajudar ele, mas vagabundo, presta não, esse é bom. Essa era a demanda do filho mais velho. Guardado a devida proporção, amém, irmãos? É quando você compara um filho para o outro. Porque seu irmão nunca fez isso. Você não faz isso, você é espiritual. É só alguém, amigo seu, de fora, de longe, você não. É quando você vira e fala, seu irmão nunca fez isso, seu irmão tira nota boa, você é tranqueira, não dá conta. É só um exemplo, tá? Não acontece aqui não. Em outras palavras, ele estava medindo o relacionamento com o pai pela quantidade de mandamentos que ele guardava. Então na cabeça dele, ele guardava todos, ele era bom, o irmão não guardava nada, o irmão não prestava. E por causa disso, qual foi o resultado? Ele nunca desfrutou de nada que o pai tinha. Se você continuar lendo o texto, o pai vai dizer o que para ele? Tudo que eu tenho é teu. Você podia fazer o que você quisesse, mas você não quis. Por quê? Porque você está com a mentalidade mais preocupada em conquistar do que de receber. Olha para cá, você pode viver uma vida conquistando coisas pelo seu esforço. Você pode. Mas você também pode viver uma vida recebendo de favor pela graça. O que é isso? Eu não mereci, mas Ele me deu. Irmão, se olhar para nós, você é crente, amém? Só os crentes digam amém. Amém. Irmão, se você é um crente, assim, e agora vou entrar numa seara complicada. Depois você pode me dar as pedradas que você quiser, tá bom? Mas se você é um crente assim que ama o Senhor, você não viveu uma pandemia como todo mundo disse que você tinha que viver. Porque você tinha que ficar trancado em sua casa, podia falar com ninguém, metia máscara. Eu duvido que você não pregou um evangelho para alguém, não apareceu, não foi no mercado, assim. Outro dia eu encontrei um caboclo no mercado que estava com Covid. Olhei para ele e falei, você está fazendo o que aqui, meu filho? Não, pastor, eu vim só buscar um suco. Volta para casa. Vai embora. Vai para lá, rapaz. Pô, pastor, mas você tinha que estar bem aqui agora. Vai embora, cara. Sim, você não fez o que deveria. Então, se olhar direitinho, quem merecia ter morrido de Covid era você. Você não fez nada que tinha que fazer. Álcool em gel salva vidas. Você falava o quê? O tubo de álcool em gel tá cheio desde a pandemia ali, não baixa nunca. É o mesmo álcool em gel da pandemia. Nunca mais enchendo. Se apertar lá, vai sair umas pelotas de duro, mas depois vai sair álcool em gel. É o mesmo. Ele tá vencido. Oh, Deus, nos ajuda. É o mesmo. Álcool em gel você não usava. Irmãos, a gente proibia fazer culto. Saía irmão escondido de dentro do berçário. Aí mudamos o culto para de semana, para evitar problema, né? Porque os caras denunciavam tudo. E aí saía irmão escondido. Irmãos, fizemos encontro. Os irmãos lembram do encontro que eu quase fui preso? Oh, Deus amado. Queriam me levar preso, irmãos. Nós estávamos fazendo encontro. Se olhar,
Quem que devia ter morrido de Covid? Nós. Nós fizemos tudo errado. Mas a graça bastou sobre você. Você nem ficou doente. E o pior, vocês ficaram? Eu fiquei. Hã? Batismo, é verdade, nós batizamos Marcão no meio da pandemia. Escondido. Tudo bem que era meio metro de água, mas batizamos. Depois teve que pegar água e terminar de completar o que não molhou. Mas nós batizamos ele. Aleluia. Irmãos, nós fizemos tudo que não podia, mas a graça superabundou sobre você. Pastor, você fala isso com orgulho? Não, estou te falando isso, porque do ponto de vista natural é injusto. É injusto alguém que observou todas as regras ter passado por uma crise que você que não observou nada não passou. Do ponto de vista natural, é injusto. É interessante que o irmão do filho pródigo mentiu quando ele disse assim, ó, eu nunca transgredi. Quem é que pode dizer que nunca transgrediu nenhuma lei? Quem é que pode dizer que nunca... Eu morei muito tempo em Campinas, irmãos. E eu não sei se você sabe, em Campinas, após as 22 horas, né? 22 horas, você tem autorização estadual para passar pelo semáforo vermelho. É uma autorização. Você não toma multa, os radares são desligados, você pode passar. Isso é em Campinas. Aí eu chego em Jundiaí, você acha que eu vivi como? 22 horas, está fechado, vamos passar. Aí eu ganhei uma multa e descobri que aqui não pode. Meu Deus, aqui não pode. Oh, Senhor, não acredito não. Transgrediu a lei. Quem é que pode dizer que nunca transgrediu a lei? Ah, pastor, mas você não sabia. Não importa, tive que pagar a multa do mesmo jeito. Transgrediu a lei. Quem pode dizer que nunca falhou? Jamais. Não. E é interessante, se você olhar o irmão do filho pródigo, o que ele foi falar? Veio esse teu filho e gastou as riquezas com prostitutas e meretrizes. Talvez esse seja o problema dele. Ele ficou refreando seus impulsos. Ficou se fechando lá dentro dos seus impulsos. Porque talvez ele tivesse, não estou afirmando, amém, eu estou fazendo só eu nas viagens da palavra, amém? Talvez ele tivesse problema nessa área, por isso que ele foi citar essa área. Meretriz, prostituta e dinheiro. Que é o que talvez ele queria fazer. Mas porque ele tinha medo, ele reprimiu. Ele nunca amou o pai, ele só não fez porque ele tinha medo. Não tem a ver com seu medo. Tem a ver com quem você ama. Não tem a ver, talvez não tenha nem a ver com quem você ama, tem a ver com quem te amou primeiro. Tem a ver com você entender, eu sou amado pelo meu pai. E é interessante a resposta do pai, Lucas 15:31. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Sabe o que eu estou tentando dizer para você nessa história? É que tudo o que você tem é dele. E ele te deu sabendo quem você é. Sabendo das falhas. Sabendo das mancadas. Sabendo dos erros. Porque o seu estado atual não afeta quem você é no seu estado espiritual. De ser filho amado do seu pai. Isso vai me levar para o próximo ponto. Entendendo que eu sou filho amado, qual tem que ser a minha postura? Seja grato. Seja grato. Eu sou grato, Senhor, por tudo que o Senhor fez. Diante da morte, você pode viver o luto como uma dor, ou pode ser grato diante dos dias que você passou. Diante das dívidas, você pode viver um tempo de luta, de tormento nas suas emoções, porque isso rouba suas emoções. Ou você pode viver um aprendizado para falar, nunca mais vou fazer isso na minha vida, vou passar essa fase, nunca mais vou administrar meu recurso de uma maneira errada. Diante de um problema no seu casamento, ou até um divórcio, você pode passar pela demanda, ou pode olhar e crer, o Senhor é poderoso para restaurar e refazer todas as coisas. É tudo a maneira como você quer enxergar. Você pode ser grato, ou você pode viver pela demanda. Escolha ser grato. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus desfrutou de toda a abundância do Pai. Toda a abundância do Pai. Ele tinha 12 homens sob o seu cuidado, onde ele quer que ele ia, tinha que alimentar 12 pessoas. Irmãos, você tem que alimentar. Esses dias eu estava eu e minha esposa conversando lá em casa, e em 2 dias nós comemos 5 quilos de frango. 6 quilos, obrigado. 1 quilo eu perdi no caminho, né? E eu olhei para eles e falei, não é possível 6 quilos de frango em 2 dias. Você já imaginou Jesus para alimentar, e é só 5, alimentar 12? Nessa conta tem que ser 10 quilos, não, 10, 12 quilos por dia. Meu Deus, o que faz agora?
E aí, você vê Jesus tendo algum problema, os discípulos reclamando, hoje Jesus, estamos com fome, hoje nós estamos fazendo jejum forçado. Você vê algum texto na Bíblia dizendo que faltou alguma coisa? Não, pelo contrário. Deus sempre providenciou o que precisava. Chega do nada o menino com os peixinhos, os pães, lá o Senhor multiplica. E Ele não multiplicou, irmãos, de uma maneira que as pessoas recolheram o que sobrou. Não foi isso. A Bíblia diz que sobraram 12 cestos que ninguém tocou. Ele não multiplicou e depois eles saíram pegando da mão de cada um e juntou, deu 12 cestos. Não foi isso não. Ele multiplicou de maneira que, olha para trás, quantos tem? Tem 12 ainda que ninguém pôs a mão. E a Bíblia diz que eles comeram o quanto quiseram, até se fartar. Está falando o que para mim e para você? Seja grato porque você tem um Deus de abundância. Um Deus que vai suprir você em todas as coisas da sua vida. E por que Jesus alimentou esse pessoal? Mateus capítulo 15, a Bíblia diz que Jesus olhou para eles e teve o quê? Compaixão. Compaixão. Isso aqui fala muito sobre o coração de Deus. Deus não se move pelo seu problema. Deus se move porque a essência dele é a compaixão por mim e por você, que somos assolados pelos ataques do diabo. A essência dele. Por isso que a essência de Deus é Cristo Jesus. Cristo Jesus é a manifestação da compaixão por mim e por você. Nós muitas vezes não temos compaixão das pessoas, é ou não é? Nós olhamos para a pessoa, o que nós falamos? Uma vez eu estava eu vou dizer... Estou escolhendo as palavras aqui, que assuntos delicados, tem que escolher palavras, pastor Rox, não dá problema. Eu me lembro uma vez que eu estava numa reunião e chegou a notícia de um jovem, eu era recém-ordenado, acho que pastor de jovens, e chegou a notícia de um jovem que estava sumido, o rapaz estava desaparecido há uma semana, e foi encontrado no hospital em coma. Encontraram. Depois de uma semana procurando, foram no hospital e encontraram ele em coma no hospital, perdido. E aí nós fomos atrás de saber o que aconteceu. E aí nós pastores, estávamos em reunião, orando, aquela coisa toda, conversando, e aí chega a notícia, ele foi atropelado por um caminhão. Estava de moto, na rodovia Via Dutra, à noite, chovendo, e o carro, não sei. A moto dele estava sem farol, apagada, o motorista não viu e passou por cima dele. Passou, bateu e seguiu lá. E aí no meio da reunião, uma das pessoas falou assim, isso é culpa dele. Ele mandou ele andar sem a lanterna traseira. Isso me deu muita revolta na época, irmãos. Confesso para os irmãos que meu lado colérico aflorou, eu tive muito problema ali por causa disso. Foi muito difícil essa época. Mas perceba, nós muitas vezes andamos pela demanda. E nós falamos o quê? Está vivendo esse problema porque ele causou. É verdade que o menino foi atropelado porque ele causou? Por que ele vai andar na Via Dutra numa moto, chovendo, sem nenhuma luz? Tem um pingo de juízo? Nenhum. Mas Deus não se baseia nisso. Deus não se baseia em você. Deus não se baseia nas suas demandas. Deus se baseia na sua essência e na sua graça. Deus se baseia no seu favor. E ainda que você erre, a graça de Deus opera sobre você. A palavra poder desse texto significa dunamis, e é um poder que opera em nós. Ele também significa energia, o que é dar poder, energizar, de onde vem a nossa palavra energia. Portanto, aqui o poder está apontando para esse dunamis. O que é dunamis? É uma dinamite. O poder de Deus vai se aperfeiçoar em você para explodir tudo que é natural e transformar tudo que é natural em bênção sobre você. E por quê? Porque você é filho. Filhos recebem do favor do pai. Qual é a maior desonra de um pai, irmãos? Você deve ter ensinado, você tem filho, você passou por isso. Você deve ter precisado ensinar seu filho alguma vez sobre isso. A maior desonra para um pai é quando o filho larga de pedir para o pai para pedir para o outro. Um irmão, e criança faz isso. Faz parte, se você não passou, você vai passar, fica tranquilo. Criança vê um negócio, ela está com fome, ela olha para cara, ô tio, me dá. Para avó pode. A avó não tem problema não, porque a avó e vô é segundo pai, com açúcar. Eu olho pelo meu pai, né? Eu olho meu pai falando com meus filhos, pensando, na minha época não era assim. Na minha época era, né? Chibata, chinelo, fio. Vou expor minha mãe amorosamente, amém, mãe? Eu me lembro uma vez que eu era pequeno, minha mãe tinha uma mira, irmãos, impressionante. Ela arremessou uma vez, ela acertava o chinelo, não sei, um negócio assim, era surreal, era teleguiado.
Mas uma vez ela tacou o chinelo, eu pulei, acertou o aquário, quebrou o aquário. Aí eu passei o resto do ano ouvindo que fui eu que quebrei o aquário porque eu pulei. É assim, irmãos. Aleluia. Se eu não tivesse pulado, eu não tinha quebrado o aquário. Peço. Ai, aleluia. Faz parte da vida. Louvado seja o Senhor. Deus não vive assim. Deus não vive por demanda. Deus não vive pelas suas falhas. Deus não vive nem pelos seus acertos. Deus vive pela sua essência. E o poder dele se opera em nós. Eu quero finalizar para a gente poder orar. Para você entender, eu vou dividir esse texto em alguns níveis. Eu vou ler para você, presta atenção em mim. Primeiro a Bíblia diz, ora, aquele que é poderoso. Olha para mim, você tem um Deus poderoso. Esse Deus governa sobre céus e terra. Governa sobre todas as coisas. Outra coisa, a Bíblia diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo. Você tem um Deus que é capaz de fazer tudo. Tudo. Nada é maior do que Ele. Nada tem mais poder do que Ele. Terceiro, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo o que pedimos. Você pode pedir e Ele vai fazer. Olha para mim, Jesus não morreu para te dar casa, filho. Jesus não morreu para te dar carro. Jesus não morreu para dar coisas materiais para você. Mas Ele disse por meio da sua palavra que daria para a sua alegria ser completa. E o Pai se alegra com alegria no Filho. Aleluia. Já parou para pensar que Deus se alegra com a sua alegria? Você se alegra com a alegria dos seus filhos. Ao ver a alegria dos seus filhos, você se alegra. Ao ver as conquistas, você se alegra. Por que Deus seria diferente? Tem gente que vê Deus sob uma ótica da demanda. Como se... Eu já ouvi isso muito, né? Eu ouvi isso de irmãos, às vezes pastores até falando. Um bom crente de verdade, ele vive de luta. Eu quero ser um bom crente que vive de graça. É triste que o último que eu ouvi isso, a esposa está sofrendo de câncer. Porque ele acredita nisso. Que ele é um bom crente, porque a esposa está sofrendo de câncer. Eu não quero minha esposa sofrendo de câncer, não. Eu quero viver pela graça. Eu quero viver sem luta, Senhor. Eu quero viver desfrutando do seu favor. Aleluia. Outra coisa. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo o que pedimos ou pensamos. Olha como Deus age na sua vida. Ele é poderoso para fazer o que você pede e é poderoso para fazer o que você pensa. Você já fantasiou alguma coisa que você queira? Uma bela casa? Talvez um belo carro? Cadê o Ale? Um belo Jeep 4x4? Cheio de lama, aleluia. Isso aqui é só os mais não é todo mundo que fantasia isso não. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer. Oh, aleluia. Outra coisa, aquele que é poderoso para fazer tudo o que pedimos ou pensamos abundantemente. Não é só fazer, é fazer além do que você precisa. Quero dizer algo para você, olha para cá. Sabe o que é a verdadeira bênção de Deus na sua vida? É você ter para você, para suprir você, para suprir o seu irmão do lado e ainda sobrar. Isso vai abundar sobre você. Eu quero que esse seja o seu coração nesses dias. Senhor, eu quero superabundar. Quero para mim, quero para o meu irmão e quero para sobrar para outro que precisar. Ainda que seja o outro que precisar, eu mesmo. Mas que sobre, que vá muito além. Oh, louvado seja o Senhor. Aleluia, aleluia. Aquele que é poderoso para fazer tudo abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Há um poder que opera em você. Ele vai superabundar de acordo com um poder que opera sobre você. Esse poder vem dele. E ele vai fazer infinitamente além. Eu quero falar algo com você que vai se batizar hoje. Nem sempre você vai viver o caminho certo. Nem sempre. Vou falar outra que depois eu vou tomar porrada, pastor. Mas eu vou falar, porque eu sinto que eu preciso. O religioso vive pela demanda. O religioso vive de se examinar. Aí o religioso nunca recebe nada de Deus, porque ele fica olhando para ele mesmo e pensando o quê? Eu preciso melhorar para batizar. Tem aqueles que falam isso, irmãos, porque ele realmente tem um coração sincero diante de Deus. Ele acha, realmente, não estou bem. Eu preciso melhorar. Ele é sincero, não estou dizendo que não é sincero. Mas estou dizendo que gente assim não recebe nada de Deus. Porque Deus dá para quem não merece. Deus dá para o cara de pau.
Deus dá para aquele que erra e vai lá e fala, errei, mas o pastor falou que agora que eu preciso receber, vim aqui receber graça, consolo e abrigo diante do Senhor. Esse recebe. Mas tem aquele outro também que além de cara de pau é mentiroso, porque ele só fala isso porque ele não quer batizar e não consegue falar, eu não quero. Esse também não recebe nada. Porque você precisa de um coração sincero. E até no fato de você não querer, Deus te abençoa. Mas Deus não pode abençoar nesse sentido, de você simplesmente negar uma realidade. Acredite no que eu quero te dizer. O coração está em você entender. Eu sou filho amado do Pai para receber a bênção que Ele tem para derramar sobre a minha vida. Tudo vem dele. Então, por que eu estou te falando isso? Você que vai batizar hoje, meu irmão, minha irmã, você vai errar. Você vai pisar na bola. E às vezes os que você mais ama vão estar do seu lado para te dizer, mas você não batizou? Fica tranquilo, nós passamos por isso. Eu acho que eu sou batizado há uns 35 anos e até hoje eu passo isso. Você vai viver isso o resto da vida. É nessa hora que é para você ir para o Senhor para dizer, Senhor, eu vim receber favor. Quando o mundo cai ao meu redor, eu vim para os teus braços receber favor. Receber vida abundante e desfrutar do Senhor e da sua graça. Vim desfrutar do que o Senhor tem. Sabe, eu vim nessa manhã para te dizer, tem graça abundante para ser derramado sobre você. Não é pelo que você faz. Não é por você. É por quem você crê. Você nunca vai estar pronto por você mesmo. Sua melhor versão é trapo de imundícia. Sua justiça é nada diante da justiça de Deus. Seu coração, por melhor que tenha intenção, nunca vai chegar aos pés do limite do que é o amor de Deus por você. Ele não se baseia em você, ele se baseia na obra consumada de Cristo. Quando Deus olha para abençoar, ele não olha você, ele olha Cristo. Se você está em Cristo, a Bíblia diz que você é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E o que é tudo? Defina tudo. Tudo é tudo, todas as coisas, em todos os momentos, em todas as horas. Tudo é tudo. Tudo se fez novo sobre você. Queria que você ficasse de pé. Queria que você agradecesse ao Senhor agora. Para falar para Ele, obrigado pela